Fala galera, estamos aqui com a franqueada da Crosby Cineide. Para quem não nos conhece, eu sou o Fábio, esse é Felipe, somos fundadores da marca Crosby, que é uma marca de roupas, tá? Imagina só a seguinte situação, a maioria das pessoas quando passa no primeiro concurso fica em zona de conforto, mas tem uma grande maioria que passa no segundo concurso e aí que relaxa mesmo, né? Aí zerou a vida. Zerou a vida. Cineide simplesmente é concursada 2 vezes, né? Ela trabalha em 2 instituições e não entrou na zona de conforto. Não entrou e abriu sua própria franquia Crosby. Virou empreendedora. E hoje é uma data especial, que essa semana ela está inaugurando já a 2ª franquia. Então é uma pessoa que não liga para dor de cabeça, que liga para dinheiro, né? Estamos aqui com Cineide. Cineide, como foi essa sua história de passar no primeiro concurso, passar o segundo concurso? Se apresenta um pouco pra gente entender quem é você. Eu vou começar assim bem do início, né, da minha história mesmo. Eu sou natural aqui de João Câmara, nasci e me criei na zona rural, uma família de 6 filhos, né? Então é uma família numerosa, filha de agricultores e a gente não tinha muita expectativa, a gente não tinha herança, digamos assim, né? Então a gente já foi acostumado a correr em busca dos nossos sonhos. Primeiro deles era estudar, né? Estudar era a primeira opção nossa, porque a gente precisava sobreviver e estudar era a chance de ter uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade no mercado. E assim a gente fez, né? Não só eu, mas também os meus outros irmãos. Mas Cineide, antes de você ir para essa parte de empreendedora, conta pra gente aquela parte que tava viajando, a gente tava viajando. Que tocou o coração. Tocou o coração, o Fábio ficou morto de vergonha. De vergonha. Que achou que era brincadeira, né? A gente tava indo, não vou esquecer, a gente tava indo ver o ponto da 2ª loja, Santa Cruz, e passou por uma casa de taipa. Né? É taipa que se chama uma casa... Na verdade não é taipa, né? Ela é uma construção já de tijolos, mas é uma casa de fazenda, casas antigas, construída, digamos, sem nenhuma estrutura, né? Aquela casa bem rudimentar. A gente passou pelo sítiozinho, aquela casa ali montada, não sei nem como tava. É bem arcaico, né? A bem estrutura, bem simplesinho. simplesinho. E aí Cineide disse, não, aqui ó, minha casa que eu morei. Aí o Fábio começou, deixa de piada, Cineide. Aí disse, não é verdade. Tô falando sério, né? Eu morei aqui. Né? Aí, foi com quantas pessoas, Cineide? Mas eu fiquei mais impressionado com a quantidade de pessoas que elas moravam naquela casa. Quantas pessoas eram? Nós éramos 8, né? 6 irmãos e os nossos pais. 8, né? Foi isso que eu me assustei, que eram 8 pessoas naquela casa. Isso, Sim, como é que dormia lá? Era uma casa muito simples, né? Uma casa de dois quartos, né? Uma casa de 5 cômodos, uma sala, uma cozinha, 2 quartos, um banheiro. Era muito simples. Tinha o quarto dos meus pais, que era o quarto do casal, e tinha o quarto das crianças, que aí quarto ficava... do resto, o de casal e o resto. Era a pensão, né? Imaginando se fosse a gente, você do jeito que se atrasa, só com banheiro, hein? Meu com 8 pessoas. Ave Maria. Meu Deus do céu. Mas você um dia imaginou que ia chegar onde chegou, saindo de uma zona tão simples? Isso era muito claro na minha cabeça desde criança. Eu nunca imaginei que eu terminaria a minha vida ali. Então, na minha cabeça era muito claro os sonhos que eu tinha, os objetivos que eu tinha, que caminho eu ia percorrer, né? Não na questão de empresarial, de ser empreendedor, de que ia montar o meu negócio, mas assim, eu tinha muito claro que aquilo não era a vida que eu ia levar. Eu não ia ser agricultora como meus pais, não desmerecendo a função, não desmerecendo a profissão, mas que até pelos sonhos que nossos pais tinham para nós, eles não queriam que os filhos tivessem aquele mesmo estilo de vida que eles levavam. Então era algo mais sobre que não era seu perfil e aí, pelo que eu entendi, você começou a estudar, né, mais forte, né? Você caminhava um trecho longo, né, até chegar na escola. Era quantos quilômetros, mais ou menos? Sim. Da fazenda para a cidade é cerca de 5,5 km, né? Então a gente fazia esse percurso desde criança, né? Meus pais não abriam mão, apesar da que a gente trabalhava na roça também para ajudar, mas meus pais nunca abriram mãos de que a gente fosse estudar. A gente precisava ir para a escola. E aí a gente fazia esse percurso diariamente, né? E claro que também teve a instrução dos professores, a gente
que queira ou não, a gente acaba sendo contagiado pelos sonhos que eles fazem para os alunos, né? Fazem para a gente. Para quem não sabe, já adiantando na história, a Cineide é professora, né? Isso, nesses concursos. Isso. E achei legal porque os professores tiveram uma parte fundamental na história dela. Acho que tem isso também. E ela decidiu replicar, né? O professor meio que faz como se fosse uma parte dele, seu filho ali, né? Como se fosse adota, né? Vamos dizer assim, adota ali. É verdade. Eu tenho até hoje dentro de mim, né, grande influência dos meus professores. Do lado profissional, então, nem se fala, né? Já era espelhada numa tia professora que eu tinha quando criança, mas que os professores que me ajudaram ao longo do tempo, eles contribuíram muito para a minha formação. Então, isso que a gente luta para fazer, andar 5 km, Cineide fazia de graça. De graça, todo dia. Todo dia. Sem esforço nenhum, né? Isso quebra muito, né, Cineide? Depois a gente vai falar sobre suas conquistas, mas acho que já dá para antecipar. Isso quebra muito aquela história de que quem vem do interior não é que não tem menos chance, mas não tem como ser bem sucedido. Quem vem da zona rural do interior não tem chance. Quem vem, você era uma pessoa da escola estadual. Você é uma pessoa que veio de educação pública, zona rural do interior e sem condição financeira, uma vida simples. Então, assim, obviamente as situações são bem mais difíceis, mas dá para chegar, né, Cineide? Com muito esforço. Sim, dá para chegar, sim. E eu acho que, assim, minha história é apenas uma de milhares de brasileiros, né? Nós temos histórias fantásticas de pessoas que vêm do interior, de pessoas que vêm da favela. A desigualdade social no Brasil mostra seu lado, né? Não é fácil. Transpor os obstáculos que a gente encontra ao longo da vida não é fácil. Claro, a gente está numa corrida que a gente sai com muito mais obstáculo e bem mais atrás. Mas é possível, sim. Seria hipocrisia dizer que o caminho é belo, lindo, de flores, mas que é possível. Mas você não acha que, tipo, pelo menos eu acho isso pra gente, né? Você não acha que esses obstáculos de você largar atrás, e aí quando você iguala, você tá com a musculatura muito maior, não fica muito mais fácil o jogo? Eu pelo menos acho isso, né? Sim, com certeza, né? A gente vem se preparando com os desafios. São os desafios que nos preparam para percorrer o caminho mais longo, né? E a gente vai se fortalecendo. E a casca fica grossa, né? Então, Cineide, você passou sua adolescência, sua juventude estudando, né? E aí você decidiu, né, estudar para concurso e passou em alguns concursos, né? Hoje o que você exerce, você entrou com quantos anos? Como foi essa entrada no concurso? Isso, né? Eu passei a adolescência inteira estudando, né? E colhi muitos frutos, né? Até hoje, né? Os meus vínculos públicos eu colhi desses frutos. São frutos desse tempo que eu estudei, que eu me dediquei. 2008 eu passei em concursos anteriores, exerci por um tempo, né? Mas em 2008 foi meu primeiro concurso de professora, que é no município vizinho aqui, e eu sou professora lá até os dias atuais. E tem o segundo também, né? Isso, e o segundo é o concurso do Estado, que eu passei em 2011 e assumi em 2012, né? A convocação saiu em 2012. E aí não dá aquela vontade de, não, tá tudo bem, vou aproveitar a vida agora, tá tudo tranquilo. O custo da vida no interior ele é relativamente mais baixo. Mais baixo, porque eu lembro de Cineide, né? E Cineide foi uma das nossas primeiras clientes. Quando ela chegou lá, a gente estava completamente mal estruturado, né? Era só eu que trabalhava na Crosby e Felipe na produção. A gente não tinha nem time ainda, não tinha nada. Era umas prateleiras de ferro, eu acho. A minha loja acho que era menor do que essa aqui, era metade. Para ser uma distribuidora era ridículo, era. Não tinha nem placa, era só um adesivo na porta, numa galeria escondida no primeiro andar. Enfim, para saber mais, tem a história da Crosby lá em outro vídeo. Foi lá. Ela não é da época da garagem de pai, mas é da época já do primeiro andar. E aí eu lembro que você, logo no início, já começou a revender, que você começou revendendo, né? A gente entrevistou franqueados que começaram já com loja, mas você começou revendendo, né?
O que fez você, nessa zona de conforto tão grande, realmente pegar... Ir atrás de mais dinheiro. Vir atrás de mais Sem trabalho. precisar, né? Eu não entendo não. Eu acho que eu ia armar uma rede e acabou isso pra mim. Tava lascado. É que, assim, as pessoas às vezes acham que é uma questão financeira. Que a gente se resume ao que ganha. E não é. É uma questão de satisfação, de sentir prazer com aquilo que você faz. E aí eu acho que até o segredo, não sei se é segredo, mas assim, é uma forma de você se sentir uma pessoa de sucesso. É você estar satisfeito, você se sentir bem, confortável com aquilo que Grato, você está fazendo. Né? E assim, eu sempre tive essa veia empreendedora. Eu sempre revendi alguma coisa. Eu sempre estava com... Antes mesmo dos vínculos, né? Antes mesmo de passar nos concursos, eu já revendia alguma coisa. Era perfume, né? Isso, eu revendia perfumes, perfumaria, né? E como foi assim, quando você começou a revender roupa, o que é que você sentiu de diferente? Ou era praticamente a mesma coisa? Não era a mesma coisa, era diferente. Era diferente e era uma coisa que eu não sabia nada. E foi atrás de trabalho. E aí a gente precisa aprender a estudar aquele novo comércio, né? Aquele novo ramo que você está iniciando. Funciona? A procura pela Crosby, né? Pela Crosby mesmo. Não pela questão de revenda, né? Eu já era empreendedora, mas a procura por uma renda, já pensando em uma renda extra, foi mais por causa do meu esposo, né, que tinha ficado desempregado e ele não tinha vínculos públicos, né, como eu. Então, quando eu vi o anunciado, né, no Facebook, o anúncio da Crosby, o patrocinado de vocês. Galera enjoa de ver patrocinado. Quando eu vi aquele patrocinado, eu pensei que seria uma oportunidade para ele, né? Eu sei que eu sempre tive mais jeito para isso, para revender, Mas a intenção era a renda extra dele. Já que ele estava parado, entendi. Márcio, para quem não conhece, é um homem de bastidor, né? Ele não está aqui do lado, escondido. Mas Márcio sempre foi trabalhador, foi vendedor. Ele é o simpático. Ele é o simpático. Ele fica só na porta, todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta dele, mas ele nunca aparece nas câmeras, nada. Você possivelmente não vai ver ele hoje, mas ele participa. E como foi essa transição dele, que ele começou? Sim, eu imaginava que ele iria se empenhar, assim, né? Você empreendedor também. E não é que ele não seja, né? Mas como vocês bem dizem, né? A pessoa de bastidores, é a pessoa que não se coloca à frente do negócio, mas que também é fundamental, é muito importante, né? Fundamental. O trabalho não é só de aparecer, o trabalho é bem mais pesado por trás. A gente falou com isso até de Rômulo, né? Que ele também, ele não fica à frente. Ele também é um cara que ele não fica à frente. Ele não fica à frente. Então a gente tem que respeitar também o perfil, né? A individualidade. A individualidade de cada um. Tipo, o pessoal acha que realmente é isso, né? Para eu ser franqueado de qualquer empresa, eu tenho que aparecer, tenho que falar com todo mundo, conversar com todo mundo. Quando na verdade a gente vê que tem perfis que dão certo que nem são assim, né? É um jogo de xadrez e você tem que montar o melhor esquema para dar certo, né? E se entender também faz parte para você montar o melhor esquema. No caso, Márcio tem você, tem Cris que também está aqui, que é desenrolada toda. Então assim, você monta um esquema para dar certo, para você conseguir nos bastidores a coisa acontecer. A mesma coisa de Rômulo lá. Ele não fica à frente, né? Ele tem uma vendedora muito boa também, mas ele fica dando todo o suporte. Agora, lógico, você tem um perfil que, se você tem um perfil de estar mais à frente da loja, tem que aproveitar aquilo que você tem de bom. Isso, né? E quanto mais habilidades você tiver, ótimo. Se você não tem aquelas habilidades, você procura ir atrás, treinar, suprir, ver o que você tem de bom, né? Que vai cobrir o que você não consegue fazer bem. E aí se constroem as grandes histórias de empreendedorismo, né? E você já, quando iniciou a revender, sempre soube que ia abrir uma loja ou você foi durante o processo que descobriu? Não, a gente não começou a revender pensando em abrir uma loja. Vou revender e daqui a 2, 3 anos, por exemplo, vou abrir uma loja. Não foi assim. A procura pelo produto, né, faz com que a gente abra a loja. Entendi. Porque
você começa a sentir falta de um lugar que você possa expor sua mercadoria, que você possa atender mais pessoas, porque quando você é revendedor, é sacoleiro, você vai estar ou em um lugar ou em outro. Então... Que é o formato que a gente mais defende como melhor, né? Inicial, né? Que a pessoa começa revendendo, monta uma base de clientes, que até é bom até para cobrir o custo de uma futura loja. E aí quando você sente falta de realmente, principalmente do tempo, né? Que você vai faltando tempo e você sente sente falta de um suporte, né? Para mostrar mais produto e tal, é que é a hora ideal de abrir a loja. Quando você não está dando mais conta, né? É o famoso quando não está dando mais conta, né? Quando está começando a perder muito dinheiro. Isso. Quando está perdendo dinheiro... Porque não queira a loja, você consegue abrir no domingo, consegue abrir no sábado, nas datas. Consegue concentrar todo mundo. Consegue concentrar todo mundo, atender 5, 6 clientes de uma vez. Consegue ter um estoque maior disponível, Isso, né? Que você fica restrito àquela malinha, um saco às vezes. Com certeza. E sem falar na credibilidade que você ganha também, né? A loja, ela queira ou não queira, a marca é a mesma, mas por você ter uma loja, te traz uma credibilidade maior, com certeza. E como foi esse processo da primeira loja em João Câmara? Você já abriu direto no centro, né? E aí como foi esse processo? Ela, por exemplo, passou por 2 reformas já, né? Pesada de melhoria. A gente... quando resolveu, né, decidiu que percebeu, na verdade começa por você perceber que você não está mais dando conta de atender todos os clientes, né? Você não está conseguindo mais conciliar o atendimento. Aí a gente começou a procurar um ponto, né, um lugar para abrir a loja. E aí foi aí quando a gente conseguiu, né, um ponto no centro da cidade. Então isso conta bastante, né? O lugar que você vai abrir sua loja, claro que conta muito. E aí vem a primeira reforma, né? Montar o espaço, montar o jeitinho. Primeiro grande investimento, né? Não tinha nem padrão na época, né? Era meio que abria. Hoje a gente tem um padrão que defende, que inclusive é esse aqui. É esse aqui, exatamente. Né? Mas início abriu até sem padrão. E a pergunta que eu quero falar até... Eu acho que vai ser uma pergunta simples. Quando você botou a loja no padrão, né, da primeira reforma que não era no padrão, para a segunda reforma que deixou o padrão topado, que é o padrão hoje. Sim. Você sentiu diferença no final? Sim. O cliente, ele merece o melhor que a gente possa oferecer. Então, a loja ficou muito mais confortável, muito mais fácil para o cliente poder escolher o seu produto, e também ficou linda, confortável, bonita. Isso é o mínimo que o cliente merece, né? Então, um valor ambiente... agregado também, né? É um valor agregado. Isso. Né? Isso agrega valor ao produto. E aí o cliente acaba tendo o que ele mais procura, um lugar confortável, uma peça de qualidade, um lugar que ele se sente bem, que escolhe as peças em tranquilidade, consegue ver. Às vezes até isso conta muito, que a gente... eu entrei na loja e não vi aquela outra camisa, porque você estava num lugar tão pequenininho, tão apertadinho, que não dava para expor tudo. Então isso também conta. Então termina refletindo em vendas, né? Sim. Aumentando as vendas. Sim. E como foi esse processo, por exemplo, eu passei já por dezembro aqui, a loja fica lotada, né? Nessa pandemia tem os cuidados sociais, mas a loja é extremamente lotada, né? E aí, a maioria teria dito, de novo, volto para aquela história, né? Rapaz, fica quieto, né? E aí tô com aqui 2 concursos, dois concursos. Comecei a render extra, fico quieto, senão ele não ficou, abriu a loja. Eu acho que ela tem isso de... Já é de espírito, né? Ela gosta do desafio. Do desafio, Porque o desafio, tem pessoas que são movidas por desafios, né? Tipo, de ser desafiadas, né? Acho que esse é o principal ponto de perfil dela. Porque aqui ela não tem nada certo, né? Aqui, como a gente diz, a água bate na bunda. Se não vender, vai ter o aluguel, vai ter o funcionário para pagar, vai ter energia, vai ter internet, né? Aí ela podendo ter ficado calmo, porque aí já resolveu a vida de Márcio, né? Vamos dizer assim. Resolveu, Márcio já tem uma loja, confirmou aqui, né? Ele confirmou. Já tem uma loja, já deu certo. Aí, por que tu vai inventar de ter outra loja, mulher? Ela poderia não ter feito segundo concurso, poderia não ter revendido, foi revender,
poderia ter parado por aí, abriu a primeira loja. E como foi esse processo de tipo, tá pouco, eu vou para a segunda loja agora? É a questão do que eu falo do empreendedorismo, de você gostar de alguma coisa. Quando você gosta, Sineide, você gosta da sua profissão, de ser professora? Eu amo. Eu amo. E do comércio? Eu também amo. E uma coisa não pode estar atrelada e nem atrapalhar a outra. É possível você gostar e se sentir bem com as duas coisas de forma diferente. Então a busca, né, eu digo que a primeira loja foi quem me encontrou. E a segunda loja, ela também me encontrou. Porque não era algo que eu buscava. Não era algo que eu fui procurar, eu quero mercado, porque eu quero abrir uma segunda loja, não. As oportunidades, elas surgiram e eu acho que isso aí é uma grande característica minha, né? Você falou da questão de transpor os limites, os obstáculos, mas eu não gosto de perder as oportunidades. E isso, com certeza, fez toda a diferença na minha vida. Quando eu não deixei de passar a oportunidade para fazer o vestibular, quando eu não deixei passar a oportunidade de me inscrever no concurso, quando eu não deixei passar a oportunidade de vender Crosby, quando eu não deixei passar a oportunidade de abrir a primeira e a segunda loja. Então, é uma questão de você aproveitar o que a vida lhe oferece, as oportunidades que você tem. E todo mundo tem oportunidade. A oportunidade bate na porta de todo mundo, né? Sendo que uns aproveitam e outros não. A pessoa tem que estar preparada. Você se prepara para quando surgir a oportunidade, porque a única certeza é que elas vão surgir. Isso. Né? Não, tem gente que não enxerga. Vai tem surgir... gente que diz que nunca teve a oportunidade, tem gente, porque meu não amigo, enxerga. a oportunidade vai aparecer para todo mundo. É. Sendo que você tem que se preparar antes dela aparecer, porque se ela aparecer e você não estiver preparado, não adianta de nada. Não é isso? E uma coisa bem interessante com relação às oportunidades. Primeiro é saber enxergar a oportunidade. Você precisa observar, né? Ver que aquilo é uma oportunidade. E o segundo ponto muito importante é saber lidar com o medo. Porque o medo... O medo. A gente falou muito isso na outra entrevista. É interessante. O medo é fogo. Medo. Dá aquele friozinho na barriga. Será que vai dar certo? Será que eu vou perder? Fala aí sobre esse medo. O medo, ele tem um potencial de lhe deixar parado. De não lhe deixar seguir, né? Então, você não precisa dizer assim, eu não tenho medo. Eu vou... Não, você precisa ir com medo mesmo. Não deixar que o medo lhe deixe quieto, lhe deixe parado. É você conseguir vencer os obstáculos mesmo sentindo medo, porque o medo as pessoas encaram muito como um vilão. E o medo não é vilão, ele é seu aliado. É importante para deixar você antenado, né? Para o que pode acontecer de errado. Sim, sim. É aquela história, né, que os mais velhos às vezes falam, né? É você ter o pé no chão. O medo é o pé no chão, é você saber que você está indo, mas você está se mantendo firme. Então, você está seguindo, não está parado. Mas você está se mantendo firme em alguma coisa. A gente mesmo abriu a quinta loja, a quinta distribuidora, no meio da pandemia. Eu diria que esse medo, que esse Sineide tanto fala, eu acredito que é esse medo que faz a pessoa sair do mundo da lua e alinhar as expectativas. Né? Porque, por exemplo, eu era um cara que... Romântico. Eu ainda sou um pouco romântico. Eu sou romântico demais, entendeu? Sou muito otimista. Você é um romântico que levou um chifre aí, continua romântico, rapaz. Mas não desisti do amor. Levei um chifre. Mas aí já tá mais ligado. Entendeu? Mas aí já fiquei mais ligado, porque eu romântico, que isso aconteceu comigo. Meu amigo, vai dar tudo certo, então eu vou pensar que vai ser um sucesso de vendas e vai ser um estouro e vai dar tudo certo, vai ser tudo show. Aí então, como eu não tinha medo que desse errado, minhas expectativas iam muito lá pra cima. Aí eu quebrei, né? Aí tem que assistir a história da Crosby pra entender isso aí. Tem lá, é o mais visualizado. Quebrei, e aí essa quebra me fez ter medo. E, inclusive, teve um período que eu fiquei com muito medo. Até mais do que eu deveria. Mais do que deveria. Sendo que aí você começa a... Como eu sou romântico por vida, eu comecei a romantizar de novo, né? Mas quer não queira, você sempre fica com aquele pezinho atrás. Então, eu acho que o medo é isso. Tipo, eu como não tinha, e graças a Deus, tipo...
precisei quebrar para aprender a ter pelo menos um pouquinho de medo para você alinhar suas expectativas. Porque às vezes, quando você tem medo, sua expectativa é lá em cima, você é muito romântico. E a única certeza que a gente tem é que vai dar merda. Vai dar merda. Não sabe aonde, quanto, mas vai dar. E você tem que agir baseado nisso, né? E as merdas estão em todos os lugares. Na reforma. Não, começa na antes reforma. da inauguração. Tem gente que acha que só dá merda na inauguração, mas sempre dá merda antes. Então, assim, os amigos meus falam muito isso, tipo, Fábio, vai abrir a sexta loja. Tem mais medo? Não tenho. Não tenho. Eu tenho medo do mesmo jeito, daquele frio na barriga. Por quê? Querendo ou não, quando o revendedor, ele não tem custo fixo. Não, acho que o medo diminui quanto mais loja, o medo diminui. Não é que o medo diminui. O que se fortalece é a forma como você lidar com o seu medo. Isso, eu acho que é isso porque também. O medo Mas a primeira loja, o medo é maior. Sim, porque é a primeira experiência. Conforme você vai ganhando experiências, você vai sabendo lidar com o medo, você vai aprendendo a lidar com ele. Você já sabe o que você vai encontrar. Você já sabe que na reforma vai quebrar, que alguém não vai entregar, que alguém não vai cumprir o prazo. E aí você já vai Ela falou de uma forma educada que vai dar merda. Que vai dar merda. Você vai alinhando suas expectativas, né? Isso mesmo. Então é isso. O revendedor, ele não precisa ter medo, né? Porque assim, o mínimo de medo, porque não tem custo fixo. Se der errado, troca a roupa, pega a roupa para ele pela metade do preço. Mas quando você abre uma loja aí, o seu sonho aumenta, a sua expectativa aumenta e o seu medo também. Porque se der errado, realmente o buraco é maior, né? Um pouco maior. Eu tenho uma pergunta pra gente fechar aí. O que é que a gente fala de estar se reinventando, né? A gente sempre diz para o franqueado, tipo, não sou perfeito, estou longe de ser perfeito. E a única coisa que eu prometo é que eu vou tentar melhorar sempre. E assim, eu acho que a gente vem tentando melhorar. E eu acho que vocês também isso aí, né? Tipo, vocês... Como é que essa parte que eu e Fábio, a gente é muito inquieto e tá se reinventando direto. Faça isso, agora faça isso. E aí vocês acompanham também. Como é que é essa parte de estar se reinventando para poder vender mais, nunca estar satisfeito? Como é que você lida com isso? Eu acho que a melhor forma, né, melhor jeito de lidar com o novo, com essa transformação, é você saber lidar com críticas. Se você quer crescer em alguma coisa, não necessariamente nos negócios, em qualquer coisa que você vai crescer, que você quer evoluir, que você quer melhorar, você precisa aprender a lidar com as críticas. Tem isso também. Lavando a roupa suja, Sineide não usava nem o WhatsApp. No começo, você lembra? Lembro. Não tem nem lista de contatos. Aí como é que é isso, né? Você, tipo, buscar o novo, né? Um negócio extremamente novo. E essa novo. parte da crítica que ela falou, acho que tem nem muito a ver com isso, mas é porque muita gente tem medo da crítica, né? De dar errado todo mundo tem um medo. O medo, ele tá atrelado a tudo. Mas a gente tem medo da crítica, tem medo da opinião do outro. E assim, se você quer crescer, se você quer evoluir, aprenda a conviver com essas críticas. Porque são elas que vão lhe dar suporte para crescer. Sinônimo, humildade. Né? É uma forma de você ser humilde que precisa melhorar sempre. Isso. Não, eu acho que tem a ver da exposição também, porque assim, quanto mais você tenta se expor, por exemplo, não fazer nada, ninguém vai falar de você. A forma mais segura de não falarem de você é não tentar nada. O problema da gente é esse, de outras franquias, justamente isso. Que se não fizer nada, a gente fica caindo em cima. Não, entendeu? ela tá falando sobre a outra ótica de abrir a loja, eu acho, né? Ainda? Não, eu tô falando sobre o novo, né? A questão de buscar evoluir, de buscar crescer. Entendi. Eu poderia, vou ser mais clara, quando citando o exemplo que Felipe usou. Quando eu não tinha uma lista de clientes, não usava o WhatsApp, não tentava converter clientes dessa forma, então alguém precisou chegar para mim e dizer assim: você não usa o WhatsApp? Você não converte clientes assim? Então, eu poderia ter encarado isso como uma crítica, como algo destrutivo, como algo ruim. E não, eu não preciso disso, eu não uso isso e pronto. Era uma forma, né? Deixa de falar bosta que eu vendo bem, né? Já vendia bem. Isso. Mas assim, se você quer evoluir, você precisa refletir na crítica. Vixe, ele falou, né? Alguém me criticou, alguém questionou, por que eu não faço isso? Então, aí a forma como você lidar com essa pergunta, com essa crítica,
com essa sugestão, seja lá como queiram chamar, é isso que vai lhe dar a oportunidade de crescer ou não. Que legal, né? Nessa hora, Felipe que puxa a sardinha, mas você não puxou, eu vou ter que puxar, né? Pois puxa aí. Passa aí o mexendo. Essa é a vantagem entre você ter uma franquia ou uma loja multimarcas. É porque numa loja multimarcas, normalmente não tem essa pessoa que está no campo de batalha para lhe passar essas críticas, essas sugestões, né? Sim. Não tem a comunidade, é você Não sozinho. tem, sozinho. Sozinho, né? E assim... E você que tem que perceber isso, e Vai- é ruim, porque às vezes você não tá fazendo, não é porque você não quer, é porque você não Você percebeu. ó. É. E a comunidade ajuda muita gente nisso, Ajuda, né? Nas promoções, tipo, tal franquia teve uma ideia e aí o cara também agora tem um lá também, o cara não guarda, né? Tive essa ideia, Tive vendi essa ideia, bem deu aqui. certo, Aí todo mundo vai lá e faz, né? É. Isso ajuda muito também a comunidade. Eu citei o exemplo do questionamento de Felipe, mas isso não pode vir só dele, isso pode vir do cliente, pode vir de qualquer outro lugar, de qualquer outra fonte, mas você precisa avaliar o que você está ouvindo, sendo positivo ou negativo. A gente passa por isso do outro lado também, né? Sofrendo críticas de produção, porque não tem aquilo, porque você não faz isso, né? E realmente, velho, A comunidade mesmo, né? É a comunidade, tipo, eu pego feedback de todo mundo. Então, se você é uma pessoa fechada, que não escuta ninguém, que, eu sou sabichão, não sei o quê, você vai muito mais lento, né? Isso. Muito mais lento. Então, Cineide, vamos lá. Agora você vai se aquietar, né? Vou me aquietar. Qual a projeção que você tem da segunda loja? O que você acha que... Vamos lá, vamos supor que o cara queira abrir a... Vamos voltar um pouquinho. A segunda loja talvez seja um pouco mais distante, mas para o cara que vai abrir a primeira loja, já que você está enfrentando já a segunda, Sim. o que você falaria para ele se ele está revendendo e quer abrir a primeira loja? O que você falaria? Para a pessoa que quer iniciar com a loja, né? Já quer começar, eu não revendo, eu quero começar com a loja, por exemplo. Eu sei que é uma forma mais difícil. É uma experiência que eu não tenho, né? Então, para mim, parece ser mais difícil pela falta de experiência. Mas pode dar certo também, com toda certeza. Mas para a pessoa que já tem uma cartela de clientes e que já não consegue atendê-los tão bem, porque não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, ele precisa vencer o medo e abrir sua loja física. Porque, apesar dos custos fixos, isso vai trazer para ele, vai fazer com que o cliente venha até ele e não mais o contrário, ele sair em busca do cliente. Você falou um negócio aí essencial. Apesar do custo fixo, que infelizmente o crescimento ele traz esse bônus, né? Esse ônus. O peso do custo fixo aumentando também. O peso do custo fixo, né? Isso. Se você tem que sair da MEI para uma ME. E tem que juntar dinheiro, né, Cineide? Tem gente Sim. que quer revender e gasta tudo que ganha, aí eu queria abrir uma loja aí, Pronto, meu amigo. O melhor do Cineide é isso aqui, viu? Meu amigo. Meu amigo. Aí é que vocês não estão vendo aqui o fundo, mas tem um lote de ouro aqui. Que Pra sair dinheiro, meu ralado. amigo. Ela faz assim, eu fico, meu Deus, abre um pouquinho. Cineide, tem que juntar dinheiro, né? Primeiro, né, a gente aprende a juntar dinheiro convivendo com o Felipe. Você não junta dinheiro nenhum. Esse aqui é mais. Na moral, esse aqui é mais pirangueiro que esse. Esse aqui é o pior, velho. Esse, sério, eu tinha que defender ele, eu não consigo, não. Eu queria saber como eu sou E pirangueiro. ele é o pior pirangueiro que tem, que ele é o que chama os outros de pirangueiro. Esse é o sim. pior, velho. Não, como é que eu sou pirangueiro se eu não consigo juntar Eu dinheiro? não vou abrir porque a história é sobre Cineide, mas eu poderia produzir um vídeo de 50 minutos explicando a sua pirangagem, contando histórias, certo? Mas tudo bem, não chama ela de pirangueiro mais, não, só faça a pergunta. A produção tem que ficar no script. ok. Mas assim, né, os custos fixos, eles existem e realmente nos dá medo. Então, você precisa aprender a administrar. Você vai vencer o medo como? Como é que eu venço o meu medo? Ela falou que eu tenho que vencer medos. Como é que eu vou vencer? Não existe nada mais exato no mundo do que a matemática, né? Exatamente. Então a matemática é exata. Então se você precisa fazer cálculos, você precisa pensar em quanto você tem de despesa, quanto você precisa vender. Se você já está vendendo nesse padrão
ou próximo ao padrão das despesas que você vai ter. Então, são análises que você precisa fazer. Ah, que massa. Tem um site. Tipo assim, se com suas vendas você já vai cobrir o custo fixo da loja, acabou-se, né? Então já é um bom início, né? Ah, Tipo, ó, legal. se com o que eu vendo na rua eu já consigo cobrir o custo fixo inicial, já é um bom indicativo que você está pronto para abrir a loja. Interessante. Eu digo isso também, que o custo fixo para mim serve como... Sou pirangueiro, né? Falar da pirangagem. Custo Maria. fixo para mim serve como motivação. Tem gente que precisa de muita motivação, tem uma motivação enorme. Porque quando vira um mês eu já tenho uma porrada de boleto para pagar, eu sou motivado ao extremo por causa disso, entendeu? Então às vezes tem isso também. Você, queira ou não queira, tem essa... Não vou dizer que é uma motivação correta, mas você sabe que várias coisas dependem de você acordar todo dia e matar um leão por dia. Felipe, a história do brasileiro? A história brasileira. Isso é comum para todo empreendedor brasileiro. Qual é a motivação? O boleto para pagar. Qual a motivação? O boleto para pagar. Talvez a minha história seja uma exceção pelos vínculos que eu tenho, que já são... Já é uma renda fixa, né? Já é uma renda fixa. Mas a maioria do empreendedorismo brasileiro não tem isso. Então a gente... É uma motivação, sim. É uma motivação. É uma motivação certa? Não existe motivação certa. A Existe motivação vai ser aquela que vai te fazer correr atrás do que você precisa. É porque, pronto, o que é que a gente faz? A gente não sabe ter dinheiro, então investe. Reinveste. E aí tá sempre liso, tá sempre gastando. Então eu tô sempre com muito boleto. Entendeu? Mas o interessante, o importante sobre isso, que talvez não seja... É necessário ser dito, né? Mas a gente precisa também saber o que é gasto e o que é investimento na empresa, né? E vocês sabem disso melhor que eu, vão dar aula. Mas tipo, o que a galera tem é porque justamente a questão de acomodação, você poderia ter se acomodado no seu concurso. Mas tem gente que se acomoda, não no concurso, mas sim na primeira empresa que deu certo. Como você tá dizendo, a gente não se acomoda. Tem gente que se acomoda. E, cara, tá tudo bem pra quem se acomoda. Não, e tá tudo bem. Mas se você, como disse Ney, não tem uma herança, que é o caso da gente, que a gente não tinha um pau pra dar um doido, né? Pois é. Então, assim, e veio da garagem. E a grande, como você diz, a grande maioria dos brasileiros, eles são assim, eles não têm herança, não tem dinheiro, é ele contra ele. Amigo, se você não reinvestir, infelizmente você não vai crescer. Verdade. Entendeu? Isso. Não vai crescer, vai ficar... É igual aquele cara que é revendedor pra sempre, mas que não busca uma projeção muito grande e tá tudo bem se ele se sente confortável assim, né? Isso mesmo. Mas ele tem que entender que o crescimento dele é limitado ao tempo dele. Eu costumo dizer que o cara tem que se preparar pra não morrer de dor de barriga, né? Porque o que é não morrer de dor de barriga? Tem gente que vive naquele certinho ali, ó, eu ganho 4 mil por mês e não boto nenhuma margem de crescimento. Não reinveste nada. Não reinveste nada, gasta tudo. Tipo, bota o custo de vida igual o que ganha. Então é isso, né, Sineide? O recado foi dado, né? Invista o seu dinheiro, preste atenção se você revende e tal. E pro cara que você poderia ter parado, nem ter iniciado para revender. Qual o recado que você dá para esse cara para fazer uma renda extra, revender alguma coisa, mesmo que não seja roupa, qualquer coisa? A galera que tá no emprego, né? Tá no emprego. E ganha pouco. É que esse daí era concursado, mesmo assim buscou, mas tem gente que tá empregado e se acha estável, né? Isso. Nessa Sim. situação, Sineide. Mas a gente, né? A gente merece um padrão de vida melhor, ter uma vida... ter mais qualidade de vida, né? E isso não significa necessariamente uma outra loja ou uma renda extra. Mas se for, né? Se for o caso, busque, corra atrás. Obstáculos, dificuldades, a gente sempre vai existir. Mas é possível, sim, fazendo a revenda, né, de algum produto. No meu caso, eu busquei as roupas. Mas é possível ter uma renda extra que pode, né, contar até para o lazer da família, que pode contar para você estar mais tempo perto dos seus filhos, perto do seu esposo, perto da sua esposa. Isso conta muito na vida. É porque renda extra eu acho que foi destruído pelas pirâmides financeiras, né? Usaram muito essa expressão, né? Pirâmide financeira, se chama? Então, tipo, renda extra, né? Então, hoje eu acho que o pessoal associa já renda extra como golpe, como
algo que não Telex vai... Free, essas Isso. coisas, né? Como o dinheiro fácil, que na verdade não é, né? Mas eu acho a renda extra verdadeira, que é antes dessa galera chegar e que é tradicional, é realmente aquela vendinha. Sinei falou um negócio aí muito importante, que é a questão do lazer, né? Você pega aquele seu salário e só serve para pagar as contas básicas, vamos dizer assim, não tem um lazer, isso aí destrói você, né? Destrói você. Eu sempre digo, tipo, o dia tem 365 dias. O ano tem 365 dias. E você... Tem gente que só se diverte naquela viagemzinha ali pequena. Pô, acho que você tem que ter a qualidade de vida durante os dias. E é importantíssimo você ter o lazer para sua família, né? Se você só pagar a conta, você é infeliz. Que queira ou não, nós sacrificamos toda a nossa renda. Ela vai estar comprometida com a parcela da casa, com a Nunca parcela do sobra. carro, com a parcela, com as compras do supermercado, com a escola das crianças. O que você ganha como fixo vai estar sempre comprometido. Então, quando eu falo de renda extra, eu me refiro a isso, né? A você ter uma renda que você não estava contando para pagar o boleto. Legal. E aí, isso com certeza é essa renda que vai fazer a diferença na sua qualidade de vida, no tempo, no lazer, de você ir passear com a família no lugar bacana. Isso faz diferença na nossa vida. E é isso, pessoal. Agradeço que você tenha assistido até o final. Espero que você tenha aprendido aí com o Cineide. Lembrando, tem mais vídeo, tem entrevista de outros franqueados que tem perfis diferentes. Você pode procurar um que mais se encaixa com o seu, né? Teve gente que abriu a loja direto. Se quiser se inspirar mais um pouco, tem a história da Crosby, como eu falei anteriormente aqui, tá tudo no nosso canal. Tem ensinamento de vendas, tem tudo no canal, tá bom? Se você deseja iniciar, a gente dá todo o suporte possível. E se precisar de um bom produto com troca livre, um produto de muita marca, tem também, né? Tá proibido de fazer venda. Tem também. Então segue a gente nas redes sociais, tá? No Instagram a gente é o @irmãoscrosby, tudo junto. Lá você vai acompanhar os bastidores da marca, a produção, o time e tudo mais, como a marca é gerida dia a dia. E tem também o @crosbyoficial, que é o Instagram da marca. Lá você vai ver os produtos, vai conhecer um pouco mais sobre a marca, sobre as lojas, né? A parte mais institucional da coisa, tranquilo? Então segue os dois na rede social. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um abraço, galera, e até a próxima.